Boa noite, meu nome é Maíra, eu vou apresentar a A1 da matéria Ergonomia, Saúde e Segurança Ocupacional. Nosso grupo é composto por mim, Maíra Domingos, do RA 2015-04160, Suzana dos Santos, do RA 8161-24124, e o Wallace Moura, do RA 21622595. Começando, para um trabalhador na construção civil, a importância da ergonomia é evidente e direta. Então, vamos imaginar quanto peso é carregado, quantas estruturas são erguidas, quantos acabamentos são realizados, equipamentos movidos em apenas um dia de construção no canteiro. Então, temos que pensar desde os danos cotidianos até acidentes grandes que podem ser evitados através de cuidados básicos. Os riscos presentes no dia a dia de um canteiro de obras são enormes. Um dos problemas que afetam diretamente a obra é um atraso de produção. Quando uma construtora age com negligência e o assunto é ergonomia, coloca em risco muitos funcionários. Então, isso pode causar problemas físicos, resultando em afastamentos, acidentes. Isso pode atrasar a mão de obra e, consequentemente, atrasa a produção. No quadro, a gente vê a quantidade de pessoas que foram afastadas em 2017 no Brasil pela CLT. Vemos que as fraturas e as lesões ganham o topo dos casos. Então, esse tipo de acidente é mais comum acontecer em trabalhos que existem esforços físicos, como na construção civil. São coisas simples que podem causar um acidente e um afastamento, como, por exemplo, um funcionário carregar mais peso do que ele aguenta. Com o tempo, esse esforço repetitivo pode causar sérias lesões. O tempo que ele se esforça carregando todo esse saco que a gente vê de uma vez, ele pode ser otimizado carregado por um carrinho ou até carregando um a um, porque é 1 ou 2 minutos que leva a mais carregando um a um e ele não corre um risco tão grande fazendo um esforço tão grande. Aqui a gente tem um exemplo de um funcionário mantendo a postura ao levantar um bloco de concreto. Quem vive no dia a dia na obra sabe que essa cena é quase impossível de acontecer, dela ser vista. Os funcionários sempre abaixam e levantam de qualquer jeito, o que pode gerar problemas na lombar, por exemplo. Então aqui a gente tem uma foto do que seria no mundo ideal, né? A distração no canteiro de obras também é um outro exemplo de algo tão simples que pode causar acidentes. Todos os funcionários devem estar atentos e prestando o máximo de atenção no serviço que está sendo executado. Por exemplo, esse desenho mostra ele carregando algumas caixas no carrinho, mas ele está distraído. Então, o primeiro exemplo que a gente teve, aquela foto do rapaz segurando mais peso do que ele aguenta, é um risco. Se ele estivesse colocando no carrinho e ter a distração, também é um outro risco. Então, a gente tem que estar sempre atento. É muito comum nos escritórios ter uma vez por semana, mais ou menos, uma ginástica laboral. O que é a ginástica laboral? São exercícios simples que podem ajudar na postura, etc., para não ficar sempre naquela mesma posição. Então, muitas construtoras hoje estão levando essa ginástica laboral que existe dentro do escritório para os canteiros de obras. Então, são profissionais que ajudam com a postura, com exercício físico, na melhor forma de carregamento, dar uma alongada. Isso tudo pode ajudar no físico de cada funcionário. A ergonomia na construção civil é regulamentada no Brasil por meio da NR17. Essa norma baseia os cuidados para evitar os acidentes ocupacionais. Então, seguindo essa norma, a gente pode melhorar a qualidade de vida dos funcionários no canteiro e até mesmo melhorar a produtividade, que foi o problema que a gente citou. Seguindo a NR17, a gente tem que cumprir alguns requisitos que essa norma estabelece. Então, todos os funcionários que estão sob tutela da CLT devem ser devidamente treinados a seguir essa norma. Evitando acidentes e questão de carregamento de carga, não é permitido qualquer carga seja transportada manualmente, caso exija algum risco de lesão. Quanto a equipamentos, é necessário que todos se alinhem à ergonomia da construção civil, então é preciso adequados a cada característica de cada trabalhador, ou seja, cada equipamento utilizado no canteiro deve ser adequado em qualquer tipo de risco do trabalhador, evitando qualquer lesão. Quando ao ambiente de trabalho, os níveis de ruído, por exemplo, devem ser os mesmos estabelecidos pela NBR 10152 e os valores de iluminação precisam respeitar a NBR 5413. Ambas devem estar de acordo com o Inmetro. E, para respeitar a ergonomia na construção civil, em termos de organização do trabalho, é preciso considerar os itens básicos que foram citados,
como modo operatório, exigências de tempo, normas de produção, conteúdo das tarefas e ritmo da execução. Então, com isso a gente chega a uma conclusão que para reduzir os acidentes no canteiro, evitando afastamento que impactam na produção, é necessário promover mais segurança e bem-estar no trabalho. Além de uma questão ética e de bom senso geral, é uma norma que deve ser seguida. Então, cuidado com todos é uma obrigação legal que a empresa tem com os funcionários. Esse fato não só proporciona melhores condições de trabalho para os funcionários da construção civil, mas também proporciona maior igualdade entre as empresas. O mais importante de tudo, saber que respeitar a ergonomia na construção civil significa ter um ambiente de trabalho organizado. Também deve haver um suporte dedicado para garantir a máxima excelência de bem-estar de uma pessoa, manter um bom planejamento, envolver constantemente os colaboradores e garantir a segurança do canteiro de obras de forma mais adequada, otimizando as atividades, gerando renda para sua equipe e aumentando a produção de uma forma mais saudável. Reunião da CIPA, por exemplo, uma vez por semana, mais ou menos, é o ideal para a gente estar alertando todos os funcionários, todo o canteiro, de toda a proteção, toda a segurança, para evitar todo tipo de acidente. Aqui é a bibliografia da onde a gente consultou para gerar essa apresentação. Muito obrigada para quem assistiu até aqui.